meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Mais um Origimake, dessa vez para falar do clássico Cemitério Maldito. Refilmar um filme antigo tão consagrado tem lá suas responsabilidades, e no vídeo de hoje a gente vai entender se deu certo ou não. Mas antes, já se inscreva aqui no canal, deixe seu like, isso é muito importante para divulgação, ativa o sininho para o YouTube entender que você quer assistir os vídeos do Dicas e bora falar de terror. Lembrando que esse quadro tem spoiler, porque eu preciso comparar as duas obras. Cemitério Maldito é uma adaptação do livro de mesmo nome de Stephen King, que conta a história de uma família que se muda para uma cidade do interior em função do trabalho do pai. Perto da casa tem um cemitério de animais, visto que muitos bichinhos morrem na estrada atropelados por caminhões. O problema é que, para além desse lugar, tem um antigo cemitério indígena, onde tudo que for enterrado ali ressurge com vida, mas sem humanidade. O filme original é de 1989 e foi dirigido por Mary Lambert e roteirizado pelo próprio Stephen King. O longa foi super aclamado na época e, embora tenha uma narrativa simples, marcou uma geração com a sua narrativa intrigante, com momentos de tensão, angústia e até tristeza. Lógico que isso não seria possível sem a interpretação dos atores. Todos vão muito bem, mas destaque para o já falecido Fred Gwynne, que interpretou o Judd, um senhor misterioso mas afetuoso, e para Mike Hughes, que com apenas 3 aninhos conseguiu fazer a plateia mudar sua expressão de ai que amor pra ai que horror. E lógico, né, o gatão que faz o Church com seus olhos iluminados. Os efeitos práticos também são ótimos e a forma como a morte é retratada aqui faz a gente pensar. A questão não é nem o sobrenatural, mas sim o terror natural que é perder um ente querido. Uma outra marca do filme é a música Pet Sematary, que foi composta especialmente para ele pela banda Ramones, de quem o Stephen King é muito fã. Definitivamente, se você nunca assistiu Cemitério Maldito de 1989, se faça esse favor. What is this place? I brought you here to bury Alan's cat. Daddy, is church alright? Why, Judd? I had my reasons. 30 anos depois viria o seu remake /reboot, dirigido por Kevin Coates e Dennis Widmyer, sem participação ativa de King no roteiro de Matt Greenberg e Jeff Buller. Ele foi vendido como um remake porque usa a narrativa principal com os personagens, mas ele teve uma significativa alteração no seu enredo, tal como um reboot faz. Bom, sem a gente se apegar muito a nomenclaturas, a nova versão do Cemitério Maldito até que foi bem aceita pelo público, mas fez umas escolhas perigosas. A ambientação e fotografia agora é toda mais sombria, com uma paleta de cores mais frias e névoa para todo lado. As atuações são um ponto fraco, e não que elas sejam ruins, mas os atores não têm carisma nenhum. E com certeza a maior decepção foi a falta óbvia do ator Fred Gwynne, porque isso fez a essência do personagem Judd mudar completamente. Eu li um comentário bem maldoso dizendo que o gato era quem conseguia convencer melhor. Uma curiosidade, no filme original, a menininha Ellie era interpretada por uma atriz que tinha uma irmã gêmea e contracenava com ela. E no remake isso acontece com o Cage, o menininho tem um irmão gêmeo que contracenava com ele. Mas tá, o que deixou os fãs do original mais incomodados foi a mudança drástica de um ponto do enredo, mas eu vou comentar mais sobre isso na parte que a gente compara as histórias. Além disso, a refilmagem se desenrola mais rápido até o momento fatídico de enterrar a criança, isso para ter mais tempo com ela aterrorizando todo mundo, e não necessariamente foi uma boa ideia. Eu sinceramente acho que se alguém for assistir essa versão sem saber de absolutamente nada, é capaz de gostar bastante, porque como filme de terror sobrenatural básico, funciona. O problema é a comparação. Those woods belong to something else. Bom, acho que ficou nítida a minha preferência pelo filme de 89, mas agora vamos comparar então as histórias, afinal de contas. Para facilitar, eu vou chamar o original pelo título original, Pet Sematary, e o remake de Cemitério Maldito. A introdução já é diferente. Enquanto no filme de 89 aparecem cenas do cemitério com as vozes das crianças, das pessoas se despedindo dos seus bichinhos, o longa de 2019 começa com a cena da casa abandonada, o carro aberto, a porta aberta e o chão todo sujo de sangue, remetendo a como termina a história. Em seguida nós temos o mesmo nas duas versões. Rachel com seu marido Louis, seus filhos Ellie e Kate e o gato Church
chegando na nova casa. Em Pet Sematary, Judd, o vizinho que mora do outro lado da rua, é apresentado logo de cara, já explicando o quanto aquela estrada é perigosa. No remake, ele aparece quando a Ellie encontra sozinha o cemitério de animais, que tá escrito de propósito errado nas duas versões. Inclusive aqui nós temos uma cena bem macabra de crianças com máscaras de animais indo enterrar um bichinho nesse cemitério, e eu senti falta de terem explorado mais isso, porque era uma cena bem legal. Bom, o Louis é médico, e no trabalho novo, que foi o motivo pelo qual eles se mudaram, chega um garoto, o Victor Pascal, com a cabeça estourada por causa de um atropelamento. Ele acaba morrendo, mas começa a aparecer pro Louis em determinados momentos, falando coisas aparentemente sem sentido, como barreiras não podem ser ultrapassadas. Esse personagem é bem importante no filme original, porque é ele que fica aparecendo nos sonhos da Ellie e ajuda a Rachel voltar pra casa mais pro final. Em Cemitério Maldito, ele aparece bem menos. Bom, não demora muito pro Church, o gato, ser o primeiro atropelado. Judd leva Louis para enterrar o gato no cemitério de animais, mas lá do outro lado, onde tem o tal cemitério, antigo cemitério indígena, que, dá vida a coisas mortas. O Louis não tá sabendo real o que vai acontecer e o gato volta, só que volta endemoniado. No filme original, a Rachel e as crianças estão viajando quando isso acontece. Em Pet Sematary, a família contrata uma empregada que se mata. Isso traz à tona o passado da Rachel, de quando ela era pequena e precisava cuidar da irmã doente com deformação óssea, e a irmã acabou morrendo sob os seus cuidados. Nos dois longas, essa personagem é monstruosa, mas a nova versão traz ela em mais momentos, tanto em flashbacks quanto em alucinações. A partir daqui nós temos a mudança do enredo, então eu vou primeiro seguir com o de 89. Durante um piquenique acontece o pior. O Cage acaba parando no meio da estrada por descuido de todos e é atingido por um caminhão. Pensem no desespero daquela família. A Rachel vai com a Ellie para casa de seus pais e o Louis fica. Lógico que a ideia dele é enterrar o pequeno lá no cemitério indígena. O Judd tenta impedir, mas ele tira o guri da cova e leva pro meio da floresta. O Cage volta e, bom, já não é mais aquele bebê doce. A criança atravessa a rua, vai até a casa do Judd e tem a famosa cena do bisturi no calcanhar. Depois disso, ele começa a comer a cara do Judd. Durante todo esse rolê, a Rachel tá voltando pra casa com a ajuda do espírito lá do fantasma do Pascal, que ela não tá vendo, mas ele tá ali interferindo nas coisas a favor dela, mas não adianta, quando ela chega, morre também. O Louis consegue rematar o Church e eu não achei nada sobre ser um gatinho de mentira nessa hora que ele dá a seringada, então vamos pensar que foi um calmante. E também consegue dar fim no Cage. No entanto, o que ele faz? Pega o corpo da Rachel e vai enterrar no cemitério indígena, porque agora ela morreu faz pouco tempo, então vai dar certo. Gente, ela volta e mata ele, E aí eu já pensei, bem feito mesmo. Coitada da Ellie, que ficou órfã. Bom, no remake tá rolando o aniversário da Ellie e por causa de uma brincadeira ela vai parar bem perto da estrada. E daí ela vê o Church vindo caminhando por ela. Por quê? Porque o Louis fez o favor de abandonar o gato, porque assim, o gato voltou endemoniado, mas foi por causa dele. Daí agora ele não quer ficar com o gato, largou no meio da estrada. Não façam isso nunca, nem se o gato for endemoniado. Todos os gatos são um pouco endemoniados. Nesse momento tá vindo um caminhão, o Cage corre pro meio da rua, o pai consegue catar ele, mas não tem tempo de salvar a Ellie. Aqui quem morre e é enterrada pra ressuscitar é a guria. Eu acho que para facilitar na interpretação, porque uma menina mais velha é muito mais fácil de voltar endemoniada do que um bebê, mas enfim, isso mexeu com as coisas. Quando ela volta dos mortos, ela volta esteticamente zumbificada. E assim, no início até que funciona, mas depois fica caricato demais. Ela vai na casa do Judd, tem uma cena também de bisturi e calcanhar, e depois disso a Rachel chega em casa com o Cage. O Louis conta o que ele fez, a Ellie faz a sonsa, mas também não demora muito para começar a atacar o terror. Ela consegue matar a mãe, e enquanto o Louis está desacordado, ela enterra no cemitério. Ele acorda e quando tá quase conseguindo matar a Ellie, a Rachel volta dos mortos e acaba com ele. Termina o filme com os três, mais o Church, indo buscar o Cage que estava salvo dentro do carro. E assim, nem o Ramones se salva dessa, porque no final do filme toca uma versão regravada de Pet Sematary.
E aí, o que vocês me dizem? Eu sou muito da opinião daquilo que eu falei. Se a pessoa não sabe de nada da história e assiste esse filme de 2019, é capaz de dar certo, entendeu? O problema é comparar com o antigo, que eu acho muito bom. A gente sabe que livro é diferente de filme, mas quando o autor tem um pouquinho de sensibilidade e tá no roteiro do longa, é muito difícil dar errado. Deixem aí nos comentários se vocês gostam do Cemitério Maldito, porque pode não gostar do filme também, e qual versão vocês estão gostando mais. Me sigam lá no Instagram, @MoranaDosAnjos, igual pra Twitter. Esse foi mais um Origimake. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.